Então, gente, bem-vindos ao plantão. Esse é o plantão de tirar dúvidas da terceira chamada de pequenos projetos do Fundo de Parceria para Ecossistemas Críticos, que é conhecido como CEPF. E aí a gente tem costume de fazer esses plantões tirar dúvidas, tanto para tirar as dúvidas relacionadas às chamadas, também ao longo do processo, quando os projetos estão sendo apoiados. Então, é um costume da gente oferecer esse tipo de reunião para deixar aqui um canal onde vocês possam nos perguntar e a gente pode interagir melhor. Então, esse é o plantão focado na submissão da proposta para esclarecer as dúvidas relacionadas ao edital, os critérios de elegibilidade, prioridades da chamada, processo de submissão. Então, a gente espera que hoje seja um espaço útil para quem está aqui de troca, né, de conhecimento. Perguntem, perguntem bastante. Esse é o momento onde vocês estão livres para perguntar. E a gente vai estar aqui das 14, já 14h10, né, até às 16 para tentar resolver o máximo de dúvidas que a gente conseguir. Então, agradeço a participação de todas e todos e todes aqui hoje e vamos seguir. Pode passar, Tainá, por favor. Então, gente, o objetivo dessa reunião hoje é que a gente apresentar o edital, os principais pontos da terceira chamada, ter um momento para dirimir essas dúvidas que vocês, se vocês já leram, estão com dúvidas, ou qualquer dúvida que vocês tenham durante esse processo de explicação, os critérios, as prioridades, e para que vocês enviem propostas qualificadas a partir dessa orientação que a gente vai fazer aqui hoje. Próximo. Essa é a equipe que compõe o CPF Cerrado. Algumas pessoas já não estão mais presentes com a gente, mas fizeram parte da equipe no ciclo passado. Eu estou como responsável pela gestão dessa equipe, que é a equipe de implementação regional. Eu sou Ariane Amaral, sou analista socioambiental do IEB desde 2017. Entrei no IEB justamente para compor a equipe do CPF Cerrado em 2000, que começou em 2016, e hoje a gente continua com essa equipe e com o fundo apoiando projetos no Cerrado. Eu vou pedir rapidamente para o pessoal também se apresentar, começando com a Maria José, que está aí. Maria, deixa eu te. Acho Ops. que hoje. Aí. Boa tarde, pessoal. Eu sou Maria José Gontijo, eu sou a fundadora do IEB e tenho o prazer de estar aqui ajudando nesse projeto do CPF, né, junto com o IEB, tá? Um prazer enorme estar aqui com vocês. Cláudia. Oi, pessoal. Meu nome é Cláudia, trabalho no IAB, faço parte da equipe que implementa o CPF no Cerrado. E minha função principal, a gente faz de tudo, né, na equipe, mas minha função principal é como gerente de subvenções. Eu trabalho com os contratos, documentos, liberação de recursos para os projetos, etc. Tainá? Olá pessoal, boa tarde. Me chamo Tainá Labreia. Estou na equipe do CPF desde o ano passado e sou responsável pela missão de apoiar vocês em a gente conseguir demonstrar de forma transparente e boa todos os impactos, seja com números, histórias, seja nos mapas. Muito obrigado, muito bom rever vários nomes e rostinhos aqui. Obrigada, pessoal. Junto com a gente tem a Magda, que faz parte da nossa gestão financeira, e do CPF, que não está aqui no Brasil, mas está lá nos Estados Unidos, temos a Peg e a Priscila, que também fazem parte dessa equipe. Essa é a equipe que vai acompanhar vocês no dia de hoje, e quem for, selecionado vai caminhar com a gente nos próximos anos também de apoio. Pode passar, Tainá, por favor.
Então, gente, só lembrando, os nossos acordos de convivência nesse ambiente online. Vou pedir muita atenção de vocês hoje na escuta, porque a gente tem uma jornada longa. Hoje a gente vai passar bastante conteúdo. Esse edital ele está extenso, então tem bastante coisa para falar. Então, tentem manter a escuta de vocês atenta. O microfone, vou pedir para que durante a apresentação vocês deixem ele no mudo e no momento que a gente vai abrir, que é o momento de dúvidas, aí a gente vai abrir para vocês se inscreverem, falarem. Vocês vão ver que tem um coraçãozinho aí embaixo ou aquela cara feliz aí, dependendo da sua versão do Zoom. Você pode clicar nele e lá vai estar assim, levantar a mão. E nesse processo você se inscreve para falar, no momento que a gente abrir para as dúvidas, que vai ser no final da apresentação. O chat ele está livremente aberto, vocês podem já ir colocando as dúvidas e interagindo, e aí a equipe vai ficar atenta também a toda essa comunicação via chat. Lembro que a gente está com a lista de presença aí no chat também, por favor, assim que vocês entrarem, deixem o nome e a organização de vocês. Próximo. Então, a agenda do dia, ela parece curta, mas não é. Eu sinto informar vocês. Eu vou explicar brevemente esse papel de quem é o CEPF, quem é o IEB, né, nessa história. E aí, depois a gente entra de fato no conteúdo da terceira chamada, que é o conteúdo mais extenso que a gente tem hoje, né? Passar em todas as direções estratégicas, todas as prioridades de investimento. E lá no final a gente vai ter uma sessão de dúvidas, a gente vai abrir e responder as dúvidas do chat e as dúvidas de quem quiser se inscrever para falar. Próximo. Então, gente, quem é, assim, de forma muito breve, e aí eu sei que tem pessoas aqui que já viram essa apresentação várias vezes, mas tem pessoas que estão tendo contato possivelmente a primeira vez, né, com quem é o CPF, quem é o IEB. Hoje a gente vai falar isso de forma muito breve, então eu convido a quem não nos conhece ainda, entrar na nossa página, entrar no site do CEPF Cerrado, entrar no site do IEB para entender melhor, né, quem são essas organizações. O CPF é o fundo, vocês vão ver tanto essa forma de falar, CPF, que é mais forma no inglês de falar, e CEPF, que é essa sigla para tradução em inglês do fundo, que é o Fundo de Parceria para Ecossistemas Críticos. Ele está atuando desde 2000 em áreas críticas de conservação no âmbito global e foca em apoiar projetos nesses ecossistemas que são muito ricos e ao mesmo tempo também muito ameaçados. E o CEPF, ele trabalha com equipes regionais, que são equipes que atuam diretamente dentro desses que eles chamam de hotspots, né, que são esses ecossistemas. Então, em abril de 2016, o IAB participou de um processo seletivo e foi selecionado para atuar como essa equipe aqui na representação do Hotspot Cerrado. Então, desde 2016, a gente acompanha o CPF como equipe de implementação regional, liderando a estratégia do fundo aqui no Hotspot Cerrado. Próximo. Então, qual é o nosso papel, né? Como o IAB é Instituto Internacional de Educação do Brasil, como essa equipe de implementação regional. A gente coordena todo esse processo dos editais, de pequenos projetos e grandes projetos também. Mas o apoio direto à concessão das subvenções a gente faz com os pequenos projetos. Os grandes projetos acontecem com a PEG e com a Priscila. A contratação é via Washington, onde eles estão sediados. A gente faz todo esse processo de facilitar esse desenvolvimento de habilidades, fortalecimento institucional dessa rede de beneficiários que a gente movimenta, promover as parcerias, estratégias de diálogo entre essas organizações que estão sendo apoiadas, fazer todo o monitoramento, fazer esse reporte de impactos dos projetos, tanto para os doadores quanto para o próprio fundo. E sempre promovendo essas melhores práticas na conservação, socioambiental e no desenvolvimento sustentável. Então, esse é o nosso papel dentro do que é o CEPF. Próximo.
Travou? Tá, não. Ah, passou. Essa é a nossa equipe, já tem uns anos essa foto, mas para que vocês conheçam, o IEB tem a sua própria história institucional como organização já há 28 anos, né? Maria José está aqui presente, fundadora. Então, além de ser a equipe de implementação do regional do CPF, o IEB também tem outros programas, tem escritórios para além de Brasília, em Belém, em Manaus, em Humaitá, em outras localidades da Amazônia. Trabalha na Amazônia, no Cerrado, mais recentemente no Pantanal, na Caatinga. E essa equipe é a que compõe o IEB, trabalhando em diferentes projetos, em diferentes frentes. Hoje a gente tem a grata presença de ter alguns colegas aqui do programa Povos do Cerrado, Bianca, Cananda, Lucas. Então, além de ser essa equipe que faz a gestão do CPF, o IEB também tem os seus projetos e seus programas de atuação em fortalecimento socioambiental. Próximo. E aí convido vocês a conhecerem o site do IEB e entrarem para saber mais sobre a atuação do IEB nos diferentes espaços. Pode seguir, Tainá, por favor. A gente tem uma linha do tempo, eu acho que eu não vou me prender muito a ela, mas os grandes marcos são, depois isso vai estar disponível para quem quiser olhar melhor, da criação do CPF, que foi em 2000, para onde a gente chega no Cerrado, né? Que em 2013, quando o Conselho de Doadores selecionou o Cerrado para ser um hotspot onde iam se aportar investimentos, e a gente teve um período onde se teve que preparar um documento que chama Perfil do Ecossistema do Cerrado. A primeira versão dele foi trabalhada pela CI, pela Conservação Internacional e ISPN, e esse documento ele foi o guia de todo o nosso investimento no primeiro ciclo, que durou de 2016 a 2022. Então, quando a gente é selecionado como equipe de implementação regional em 2016, a partir de 2016, a gente começa a atuar com o fundo, sendo guiado pelos investimentos que estão lá dentro do perfil do ecossistema, e aí a gente fecha esse ciclo em 2022, onde a gente teve 5 chamadas, 65 projetos, e foram aí 8 milhões investidos nesse ciclo, né, de alguns anos que a gente teve dentro do Cerrado. Próximo. Quando foi 2022 e 2023, o CPF encerrou seu apoio aqui no hotspot, ele realmente saiu, né? A gente ficou um tempo sem o fundo atuando aqui no Cerrado. E em 2024 ele retorna com um investimento no Cerrado por um curto período de tempo, né? Foram aí, de fato, 12 meses de implementação. Nós lançamos uma chamada em 2024, 36 projetos foram selecionados, foram implementados ao longo de 2025. Os projetos se encerraram em dezembro de 2025. A gente teve um investimento de mais ou menos 3,8 milhões, né, de dólares. E, ao mesmo tempo, a gente precisou de uma atualização no perfil, porque o CPF ia abrir um novo ciclo de investimentos. Então, aquele documento que eu falei para vocês, que guia o nosso investimento, que é onde diz as nossas prioridades, ele acabou de ser atualizado, ele está em processo de atualização. Então, a gente já está abrindo essa chamada com as prioridades que estão dentro desse perfil do ecossistema. Ele vai ser divulgado em breve, ele ainda não está pronto para divulgação, mas ele é um documento importante do quais vocês têm muita informação sobre o Cerrado, informação atualizada, então vai valer a pena, assim que ele tiver público, vocês abrirem o perfil e consultarem. Então, esse é o documento que vai guiar os nossos investimentos, e ele já está sendo consultado para que a gente abra, por exemplo, abrimos a segunda chamada recentemente, que foi um mês atrás, mais ou menos, foi em março, né? Quase 2 meses, na verdade. E agora, essa terceira chamada de pequenos projetos também está sendo guiada pelo perfil do ecossistema. Próximo. E essa foto aqui é só uma grata lembrança do que foi esse ciclo para a gente de 2025, né? Que encerrou de fato em janeiro, fevereiro agora de 2026.
Mas isso foi um encontro presencial que a gente conseguiu fazer aqui em Brasília para abrir o segundo ciclo de investimentos que foram com recursos do governo do Canadá. Então, todas essas organizações, todas essas pessoas representam, né, seus territórios, suas comunidades, vieram aqui para Brasília e a gente teve um encontro aí de 2 dias que foi, assim, muito gratificante e um ciclo muito intenso de atuação. Próximo. Bom, gente, agora a gente vai entrar realmente no conteúdo da terceira chamada. É aqui que eu vou pedir a escuta máxima de vocês. A gente vai explicar as direções estratégicas, as prioridades de investimento. Então, muita atenção no que a gente vai falar. Anotem as dúvidas, de vocês. Quem quiser já ir colocando no chat, já vai colocando no chat, ou anotem para quando a gente abrir lá no final e abrir para as inscrições e vocês vão poder perguntar. Tainá vai começar conduzindo essa parte, depois eu entro novamente, mas assim, no meio dela a gente vai fazer uma pausa de respiro para que a gente também estique as pernas, vai beber uma água, né, dê uma respirada. E aí a gente faz essa pausa e depois retorna para o restante do conteúdo da chamada. Tainá, deixo com você a bola. Obrigado, Ari. Bom, boa tarde, pessoal. Peço máximo espaço para vocês aqui, porque elas nos regem o que a gente pode fazer e como a gente pode selecionar as entidades. Então, elas são vamos dizer, as condições de elegibilidade e inegibilidade. Existem alguns termos novos que vocês vão precisar se atentar, que talvez a gente não usava com tanta frequência, principalmente aquelas organizações que foram apoiadas no programa GAC do ano passado, que agora são muito importantes para essa nova leva nesse novo perfil do ecossistema. Então, nós organizamos os dados para ficar o mais claro possível. Por favor, se tiverem qualquer dúvida, perguntem antes de enviar uma proposta que talvez esteja desalinhada com o esperado, né? Então, por isso que a gente vai falar com calma, não nos demorar muito e abrir todo o espaço para a gente tirar todas as dúvidas que forem. O objetivo dessa chamada é fortalecer a conservação da biodiversidade no Cerrado por meio das ações territorializadas e lideradas pela sociedade civil. Esse é o objetivo principal do CPF, né? Proteger a biodiversidade a partir do investimento nos povos, no investimento nas pessoas, investimento direto, sem ser intermediado pelo governo, né? Diretamente na sociedade civil, para integração de conservação de espécies, gestão de governança de áreas prioritárias, produção sustentável, engajamento em políticas públicas, comunicações estratégicas, fortalecimento institucional. E todos esses aspectos vocês vão ver que eles estão separados em 7 frentes de seleção. Então, todo proponente vai ter que selecionar uma das frentes para aplicar a sua proposta. E a gente vai mostrar quais são essas frentes, o que que elas pedem, quais são os critérios de cada uma. Cada um tem umas suas especificidades. Relembrando algumas informações, quem pode submeter: ONGs, associações cooperativas, fundações, empresas que não sejam MEI, parcerias com uma organização líder e outras organizações apoiando, outras organizações da sociedade civil, consórcios e candidatos em que sua sede seja fora da área de abrangência, ou seja, fora do bioma cerrado, mas que as suas atividades estejam no cerrado, não tem nenhum problema que a sede esteja fora. Quem não pode submeter? Uma pessoa física, um MEI ou governos, com exceções muito específicas que falaremos mais adiante. Tainá, quero fazer uma observação. Quem está aqui é de universidade. É importante ficar atento que, se você é de universidade, você deve submeter essa proposta via fundação da universidade. Se você submeter diretamente pela universidade, se for universidade pública que eu estou falando, né? A proposta, ela vai ser inelegível. Então, quem está aqui é de universidade pública, se atente a buscar, a submissão pela Fundação de Apoio à Pesquisa da universidade. Obrigado, Ari. Pode Obrigado. seguir. Bom, pessoal, nós são essas 7 frentes. Nós vamos falar de cada uma delas.
Então, a organização que quiser fazer sua proposta, quiser submeter sua proposta, precisa escolher uma dessas 7 frentes. E essas 7 frentes, elas são compostas pela direção estratégica e pelas prioridades de investimento dentro dela, né? Então, a primeira que nós temos, nós vamos falar em cada uma, mas a primeira frente, ela é composta pela prioridade de investimento 1.1, que é consolidar o conjunto de áreas protegidas do Cerrado por meio do aprimoramento da gestão e expansão dessas áreas. 1.2, segunda frente, apoiar práticas integradas de manejo do fogo. 1.4, que é a frente 3, implementar ações de conservação de espécies. Quarta frente, respondendo à prioridade de investimento 2.1, promover a produção sustentável alinhada à conservação. Frente 5, prioridade de investimento 3.1, defender e implementar políticas nacionais e subnacionais fundamentais. Frente 6, respondendo à prioridade de investimento 3.3, aumentar a visibilidade do Cerrado e de seus povos. Frente 7 e última frente, ela é composta por duas prioridades de investimento, 4.1 e 4.3, e ela visa assegurar que as organizações da sociedade civil tenham condições de planejar, executar e manter projetos, e reforçar o protagonismo coletivo de mulheres e jovens. Bom, vamos para a primeira frente. A primeira frente ela está dentro da direção estratégica 1, que visa apoiar a conservação de espécies globalmente ameaçadas e ecossistemas relevantes, com o foco em corredores e cabeás prioritários no Cerrado. Essa é a primeira ressalva. As primeiras frentes que nós vamos falar aqui, elas existem uma restrição de território de aplicação. Então, as atividades precisam estar dentro de KBAs prioritárias, não são todas as KBAs que foram trabalhadas no ano passado, mas sim algumas KBAs prioritárias selecionadas, uma seleção delas, ou em corredores prioritários. Então, nós temos 6 corredores prioritários e algumas KBAs, e essas atividades dessas frentes precisam estar dentro das atividades. Essa é uma primeira restrição territorial. Essa restrição é dada pelo volume de recurso disponível. Então, foram escolhidas as áreas frente aos critérios do perfil do ecossistema para quais são as áreas prioritárias para esses investimentos. Essa frente, ela é guiada pela prioridade de investimento 1.1 e ela é voltada para consolidar o conjunto de áreas protegidas no Cerrado. Esse aqui é a prioridade de investimento focada na conectividade das áreas protegidas com territórios tradicionais, e ela tem uma característica principal que é focar na construção e na utilização de projetos em mosaicos de áreas protegidas e nas outras medidas efetivas para a conservação baseadas em área, que são as OMECs. Então, ela tem esse escopo principal de atividade. Quais são as atividades financiáveis dentro dela? Um pouco mais profundo a gente vai falar no próximo slide, mas principalmente o apoio ao planejamento e gestão participativa nas unidades de conservação e ou nos territórios dos povos indígenas, quilombolas, povos de comunidades tradicionais e de agricultura familiar. Ressalva nessa linha é que para esse edital não serão aceitas submissão de propostas para criação e ação em RPPNs, porque na chamada passada nós já tivemos uma chamada específica para RPPNs, então nessa chamada as RPPNs não podem ser contempladas. Então, quais são as atividades nessa frente? Apoio ao processo de criação e implementação de áreas protegidas, reconhecimento de territórios, demarcação e regularização, apoio e capacitação a métodos de planejamento participativo, gestão do território, governanças lideradas pela comunidade, formação de redes de apoio técnico para a orientação contínua, apoio para a superação de barreiras estruturais e operacionais de gênero na governança, facilitar fóruns para a troca de conhecimentos e apoiar rede de coordenação, fortalecer a participação qualificada de organizações da sociedade civil e outras partes interessadas, com ênfase à ampliação do protagonismo de mulheres e jovens. Essa é uma ressalva, gente, principalmente para as entidades que tiveram na nossa parceria com o GAC, agora na parceria com a União Europeia, nessa nova linha de investimento, nós temos também uma abrangência
para inclusão de jovens, então tem um aspecto forte para esse aspecto. E a elaboração de subsídios técnicos, elaboração de protocolos de consulta, promoção de intercâmbios e estruturas de monitoramento social. As propostas devem, ou seja, são critérios de corte direto, né? Tem que estar localizada ou em CABEAs ou nesses corredores prioritários. Tem que integrar ações de governança com incidência em políticas públicas. Deve, no caso das OMECs, promover o reconhecimento dos territórios como OMECs. Deve, promover, e esse é um aspecto muito importante, pessoal, que apareça nas propostas, que as propostas elas promovam soluções baseadas na natureza como ferramenta para combate a mudanças climáticas. Essa é uma linguagem, ela é uma abordagem que existe um monitoramento específico, existe um linguajar específico dessa linha, que é importante porque nós precisamos responder a outras demandas e os financiadores que nos aportam dinheiro precisam responder a demandas nessa linguagem. Então, nós precisaremos apresentar resultados nessa linguagem também, né? E também devemos promover a conectividade entre áreas protegidas e territórios tradicionais. Essas são obrigações de quem for fazer propostas dentro dessa frente. Quais são as abordagens e diferenciais esperados, né? Então, são positivamente pontuados na seleção das propostas. Especialmente em áreas prioritárias e regiões de nascente, alinhamento com as diretrizes do Ministério Nacional do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas relativas às OMECs, demonstrar claramente a complementariedade entre a atuação territorial e engajamento da sociedade civil das partes interessadas. E aqui dois pontos importantes é que na pontuação e na seleção das entidades, caso alguma entidade esteja empatada com outra, são critérios que são levados em consideração, ou seja, que os resultados sejam em territórios que ainda não foram apoiados pelo CPF em outros financiamentos e também o tamanho dos territórios, né? Territórios maiores tendem a ter uma pontuação maior. Frente 2, ela responde à prioridade de investimento 1.2 e ela visa apoiar as práticas integradas de manejo do fogo e estratégias de adaptação climática com a inclusão efetiva de mulheres e jovens. O foco dos projetos que serão selecionados nessa frente é a implementação de MIF, do manejo integrado de fogo, e estruturas de adaptação a mudanças climáticas, com abordagem territorial inclusiva de gênero e juventude. Promover a prevenção e combate a incêndios, bem como a redução dos riscos associados ao fogo, por meio do fortalecimento das capacidades locais de povos indígenas, comunidades quilombolas, comunidades tradicionais e agricultores familiares, o público-foco continua o mesmo, e criação de estruturas e capacitações de brigadas comunitárias inclusivas, com atenção à superação a barreiras de participação de mulheres e jovens, bem como oferta de treinamentos específicos em prevenção, manejo e resposta aos incêndios florestais, ao fogo. As propostas que serão enviadas e selecionadas nessa frente devem estar localizadas novamente dentro das KBAs ou em corredores prioritários. Precisam ter capacidade, demonstrar a capacidade de monitorar e alcançar as metas e os resultados propostos. Então, a capacidade de monitoramento é muito importante, é um ponto de avaliação importante nessa frente. E, novamente, ela tem que ser capaz de demonstrar que promove soluções baseadas na natureza para combate a mudanças climáticas. Quais são os diferenciais e abordagens esperados? Especialmente em áreas prioritárias em regiões de nascente, veredas e outros habitats críticos, que integrem conhecimento tradicional às práticas baseadas em evidências, como o uso de queimas prescritas em mosaicos, superação de barreiras à participação de mulheres e jovens e, novamente, que sejam prioritariamente em territórios ainda não apoiados pelo CPF e a dimensão do território a ser protegido, a receber os benefícios do projeto. Então, estamos aqui na terceira frente agora. Ela responde à prioridade de investimento 1.4 e os projetos que serão selecionados nessa entidade é esperado que eles visem implementar ações de conservação de espécies e fortalecer o monitoramento conduzido localmente em articulação com os planos de ação nacionais, os PANs, a gestão territorial e o conhecimento tradicional. Então, essa é a frente de investimento
é a frente e a prioridade de investimento voltada para quem faz conservação e acompanhamento de espécies diretamente. Nesse ponto, é muito importante que vocês consultem dentro do edital a lista de espécies prioritárias. O novo perfil do ecossistema tem uma lista de espécies prioritárias. Ela não atende apenas essa prioridade de investimento, mas também as outras. Todo mundo que vai fazer restauração, que vai fazer proteção de áreas, a presença daquelas espécies prioritárias são ótimas justificativas, né? Existem espécies animais, vegetais ali. É importante que se atentem a essa lista. Se eu não me engano, são 53 espécies ali listadas. E o objetivo dessa frente é a implementação de ações de conservação para espécies globalmente ameaçadas e priorizadas, ou seja, não só que estejam ameaçadas globalmente, mas que estejam nessa lista. Integrar as ações aos planos de manejo das áreas protegidas e alinhadas aos PANs e financiar expedições de campo para confirmar a ocorrência de espécies, identificar ameaças e avaliar o status da população, estabelecimento de trilhas ecológicas de longa distância para conectar habitats, reduzir a fragmentação e apoiar o movimento de espécies, a reintrodução de espécies para fortalecer uma população ou ainda oficinas periódicas de monitoramento para garantir a ação coordenada entre diferentes atores, listando um pouquinho das ações financiáveis. Novamente, os projetos precisam estar dentro de KBAs ou de corretores prioritários. É preciso selecionar quais espécies da lista prioritária serão beneficiadas pelas ações do projeto proposto e que a instituição demonstre capacidade de monitorar e atender às metas e os resultados propostos. Abordagem de diferenciais esperados, que tenham congruência com os PANs e integração com os planos de manejo de área protegida, quando existirem essas áreas protegidas nas proximidades, especialmente que estejam em áreas prioritárias e regiões de nascente. As ações de conservação se concentram em gestão de longo prazo, com ênfase no reforço do conhecimento tradicional, na participação intergeracional e no fortalecimento de instituições locais. Fomentar iniciativas lideradas por jovens, que contribuam para o monitoramento, gestão e defesa das espécies, e monitoramento comunitário e as plataformas de ciência cidadã, especialmente aquelas que oferecem acesso aberto aos seus dados. Então, esses são os diferenciais e abordagens que esperamos. Frente 4, quarta frente, ela responde à prioridade de investimento 2.1. Essa direção estratégica, ela se chama Promover a produção sustentável que conserve a biodiversidade em corredores e áreas prioritárias do Cerrado, as KBAs. E essa prioridade de investimento 2.1, ela visa promover a produção sustentável alinhada à conservação, agroecologia e cadeias de valor da sociobiodiversidade. Então, os projetos selecionados nessa frente precisam ter ações agroextrativistas e agroecológicas no âmbito dos povos e comunidades tradicionais, povos indígenas, quilombolas e agricultores familiares, que alcancem resultados mensuráveis, essa é a parte muito importante, de conservação da biodiversidade. Então, aqui é uma ênfase desse novo novo planejamento do CPF é que as ações de produção são completamente financiáveis, elas podem ser apoiadas, estão numa direção estratégica, são uma prioridade de investimento, mas é necessário que essa produção sustentável consiga demonstrar de forma clara que ela afeta positivamente, que ela impacta positivamente a conservação da biodiversidade, né? O fundo é um fundo de biodiversidade, então o financiamento dessas ações precisam demonstrar claramente o impacto na biodiversidade, de forma mensurável, ou seja, se consiga colocar em números, em boas histórias, em dados qualitativos, os impactos dessa produção que está sendo fomentada, né? Recuperação de áreas degradadas, proteção de recursos hídricos, manutenção de paisagens funcionais e melhoria da conectividade ecológica, promoção de melhores práticas e processos de transformação, melhor acesso a mercados, adoção de selos e certificados, certificados de origem, de qualidade, de valores sociais, ampliação de produção sustentável, fomento a organizações a organização associativa, associativas e cooperativas, e atividades para jovens por meio da educação técnica em agrofloresta e agroecologia adaptadas a mudanças climáticas, inovação digital e empreendedorismo. Essa é uma frente também que precisa que as atividades sejam desenvolvidas em KBAs e em corredores prioritários. Ela deve incorporar equidade de gênero como forma transversal.
Ela deve conseguir demonstrar que as práticas conduzem a resultados mensuráveis de conservação e, aqui em específico, os beneficiários devem fazer parte dos povos e comunidades tradicionais, povos indígenas, quilombolas e de agricultura familiar. Quais são as abordagens e diferenciais esperados? Que as áreas sejam próximas à unidade de conservação ou áreas protegidas, ou ainda dentro dos territórios dos PICCETAFs. Integrar atividades culturalmente enraizadas e intergeracionais, que consigam promover o protagonismo das mulheres como lideranças no processo transformadores por meio de organização coletiva, mobilização comunitária e condução de diálogos. E aqui, como diferencial, que consiga, isso aqui é um diferencial, não uma obrigatoriedade, como outras, que consigam demonstrar que adotam soluções baseadas na natureza como ferramenta para combate às mudanças climáticas. Nesse ponto, a gente faz uma pausa e faz um conjunto dessas 4 primeiras frentes. Frente 1, frente 2, frente 3, frente 4, porque são essas 4 frentes que possuem uma restrição territorial específica. Então, só uma parte do cerrado é financiável para essas 4 frentes. As outras 3 frentes não têm essa restrição territorial, a restrição territorial é mais abrangente, ou seja, precisa estar dentro do bioma cerrado, mas não precisa estar dentro dessas 4 frentes, dentro das KBAs e dos corredores prioritários, e vocês vão poder achar esses territórios no mapa disponibilizado na página da seleção. Vocês podem acessar por meio desse QR Code. E aqui estão o desenho inicial. Em verdinho, vocês vão ver as KBAs prioritárias selecionadas pelo perfil do ecossistema. E nas outras cores, os 6 corredores prioritários. Então, estando ou em uma das KBAs ou dentro dos corredores prioritários, é possível que a entidade promova ou peça recursos para uma dessas 4 frentes de financiamento. Para vocês não ficarem me ouvindo direto, gente, vou trocar um pouco de fala aqui com a Ari, para ele poder explicar as outras 3 frentes para vocês, e vocês não dormirem no processo. Obrigada, Tainá. Gente, é muito importante quem está pensando em submeter proposta. Focou na prioridade de investimento 2.1, quem está focando nas prioridades da primeira direção estratégica, olhem as áreas antes de pensar na proposta, para ver se está dentro de uma KBA ou dentro de um corredor. Porque, diferentemente do que foi no ciclo passado, a gente está com áreas. Essas áreas de KBAs e de corredores mudaram, a gente tem KBAs agora mais específicas. Então, quem foi apoiado no passado e que acha que está dentro de uma KBA, de repente não pode estar mais. Então, eu encorajo que vocês entrem no nosso site, baixem lá os dados, quem tiver programa de georreferenciamento usa para ver dentro do programa, pode usar no Google Earth. O Tainá fez um mapa muito bacana, interativo, esse mapa que ele mostrou aí para vocês, que também dá para ver onde está a área. Então, se chegar projeto que não está dentro dessas áreas, infelizmente, ele vai ser inelegível, porque a gente tem que aprovar projetos dentro desses polígonos coloridos que vocês estão vendo aí. Só queria reforçar esse ponto, que ele é bastante relevante. Pode seguir. Então, a gente vai para seguir nessas direções estratégicas. A direção estratégica 3, ela é a nossa direção que ela é focada em engajamento político e na comunicação. Ela é aprimorar o engajamento político, a conscientização e o financiamento no hotspot para a conservação e as organizações da sociedade civil. E dentro dessa direção estratégica, a gente abriu a prioridade de investimento 3.1 e a 3.3. A 3.1, ela é focada em defender e implementar políticas nacionais e subnacionais fundamentais e reforçar a participação social. Então, as propostas que estão focando nessa prioridade de investimento, onde elas se concentram? A gente está tendo uma obra aqui, se vocês ouvirem qualquer coisa batendo, é porque está tendo uma obra aqui do lado de casa. Então, eu já vou pedindo desculpa qualquer barulho que aparecer para vocês. Então, propostas nessa prioridade focam aonde? Em fortalecer o conhecimento dos marcos legais e das políticas. Esses são alguns exemplos que a gente tem: PP Cerrado, programas de manejo de incêndios, políticas de aquisição de alimentos.
Então, fortalecer esses marcos legais e políticos. Criar ou aprimorar mecanismos de consentimento livre, prévio e informado, que é essencial para garantir participações efetivas. Iniciativas de engajamento político, que garantam a representação orientada, de gênero, juventude nos conselhos estaduais e federais. As propostas podem prever apoio para representar o Cerrado em conselhos e comitês de políticas públicas estaduais e federais, assim também como em órgãos consultivos, com mandatos deliberativos e com uma influência sobre decisões territoriais, regulatórias, orçamentárias, etc. As propostas também podem prever o quê? Incentivar que os comitês de gestão de bacia hidrográfica incorporem, nas suas ações, no seu planejamento, as espécies ameaçadas que estão identificadas para o hotspot, identificadas em KBAs como uma medida de ajuste de planejamento na conservação. Então, isso também está previsto dentro dessa prioridade de investimento. Segue, por favor, Tainá. Então, para essa direção, a gente não tem esse foco diário, ou seja, quem mandar propostas, as propostas podem estar localizadas dentro do hotspot Cerrado, seja em KBA ou não em KBA, seja em corredor ou não corredor, o que a gente está olhando aqui é aquele polígono maior, que é todo o Cerrado. Então, as propostas que vierem nessa prioridade de investimento podem estar espalhadas pelo Cerrado. Assim como o que vocês já viram, é constante aqui no nosso edital de que se incorpore a equidade de gênero de forma transversal e não acessória. Isso vai ser um grande diferencial nas propostas que chegarem. E, de novo, o incentivo à gestão dos comitês de bacia incorporarem as espécies ameaçadas como mais uma camada de planejamento nas atividades de conservação. O que dá né, um a mais na sua proposta, o que seria interessante conter. Pensar em capacitações, em treinamentos, numa orientação mais direcionada, no financiamento direto a redes, a órgãos municipais, como associações, propostas que venham focado em soluções de conflitos relacionados a territórios e que possibilitem também uma participação qualificada, informada e legítima, né? Isso, inclusão social, né? Que as partes interessadas da sua proposta, elas realmente tenham um protagonismo. Seguindo para a prioridade 3.3, essa é a nossa prioridade de investimento, que ela é focada em aumentar a visibilidade do Cerrado e de seus povos, ou seja, ela é focada em ações de comunicação, comunicação ampla, né? Ações de comunicação que são orientadas a uma transformação de narrativa sobre o Cerrado, né? Fazer com que o Cerrado saia, né? Ele expanda, que as pessoas conheçam o Cerrado, que não fique só aqui. Ou mesmo quem está aqui, vivendo dentro do Cerrado, às vezes não sabe que está vivendo dentro do próprio Cerrado. Então, nosso objetivo com essa prioridade de investimento é que o Cerrado seja reconhecido de forma, nacional. Então, é isso, o objetivo de reposicionar o bioma nesse imaginário público, né? Qualificação no debate público nacional, nos processos de tomada de decisão, nas políticas públicas, nas agendas de mobilização de recursos. É uma direção que pode também, a gente pode receber propostas que identifiquem embaixadores do Cerrado, né? São pessoas que vão estar ali atuando, já estão, né, já são influenciadores, talvez, já tem uma projeção nacional, que atuam nas artes, nos esportes, importantes lideranças indígenas, então as propostas podem trabalhar nessa identificação desses embaixadores. E esses embaixadores, eles podem atuar como defensores públicos do Cerrado, participação de campanhas de mídia, divulgação das redes sociais, eventos de grande, visibilidade. Então, são vozes influentes que vão conectar as pessoas às iniciativas de conservação que vêm, acontecendo no Cerrado. Além dessa identificação de embaixadores, é possível também o quê? Propor campanhas de mídia, materiais educacionais, divulgação em redes sociais, em canais, eventos que tenham grande visibilidade, que envolvam públicos
que ajudem a construir alianças, alianças que acontecem em diferentes setores, como o próprio setor privado ou como parceiros chaves como empresa, bancos multilaterais, cooperação internacional. É uma prioridade que também prevê disseminação de conhecimento. Isso inclui documentação de quais foram lições aprendidas, por exemplo, lições aprendidas relacionadas a avanço em políticas públicas ou mesmo dentro de pesquisas. Então, quem tem propostas focadas nisso pode mandar para essa prioridade de investimento. Próximo. De novo, também é uma prioridade que faz parte da direção 3, ou seja, a gente não tem, não exige que ela esteja localizada numa KBA no corredor. Ela pode estar localizada em todo o hotspot cerrado. A gente espera que essas propostas elas saiam das ações convencionais e elas proponham diferentes formas da gente comunicar o cerrado para o público. Pensando nisso, em dar visibilidade, em conquistar públicos diversos, não só o público que já trabalha com o Cerrado, que está acostumado com essa comunicação, que exalte o Cerrado e os seus povos e que ajude a disseminar esse conhecimento tradicional das comunidades tradicionais, povos indígenas, destacam essa importância cultural desses povos tanto para os meios de vida, né, para a manutenção do bem viver, quanto para a conservação da biodiversidade. E o diferencial é que a sua proposta tem um alcance nacional e, quem sabe, até internacional, se for possível, né, dentro do que a gente tem, claro, de possibilidades no orçamento, e que destaque mais uma vez o protagonismo das mulheres e dos jovens, dentro dessa prioridade. Próximo. E aí a gente caminha para a direção estratégica 4, é a nossa última direção. Ela já foi uma direção que a gente abriu na segunda chamada para grandes projetos e a gente retorna com ela pela demanda, que existe para essas prioridades de investimento. A direção estratégica 4, ela promove o desenvolvimento de uma comunidade robusta e resiliente das organizações da sociedade civil, ou seja, fortalecimento das organizações que estão trabalhando pela conservação do cerrado. E nesse caso, a gente abriu duas prioridades de investimento que elas estão conjuntas. Elas estão obrigatoriamente conjuntas. Não adianta você mandar uma proposta para a prioridade 4.1 ou só para 4.3. A proposta, ela tem que englobar obrigatoriamente as duas prioridades de investimento. Assegurar que organizações da sociedade civil tenham condições de planejar, executar e manter projetos de conservação eficazes, obrigatoriamente combinado com reforçar o protagonismo coletivo de mulheres e jovens. Então, o que a gente espera dessas propostas? Fortalecimento das capacidades institucionais das organizações, que ampliem essa capacidade de planejamento, implementação e sustentação de ações de conservação, para que sejam ações que sejam eficazes e duradouras. Desenvolvimento de competências em áreas como gestão de projetos, monitoramento e avaliação, conformidades administrativas e financeiras, isso mais do aspecto da gestão e da administração. Do aspecto técnico, as competências, desenvolver competências relacionadas à adaptação às mudanças do clima, restauração, manejo do fogo, conservação de espécies, temas técnicos, né? Ou seja, a gente espera que se criem competências tanto para o âmbito financeiro, de gestão, de execução quanto da parte técnica. Então, esses dois aspectos eles podem estar combinados. E quando a gente fala em monitoramento, é um monitoramento de se pensar e desenvolver indicadores, ou seja, vocês executam projetos que conservam, mas às vezes a gente não consegue ter ali indicadores pensados para a gente falar, tá, como que a gente conserva, quanto que a gente conserva, que impacto realmente eu estou gerando no meu território, na minha comunidade, em números, quanto que em números eu realmente estou gerando de impacto. E isso é o que a gente espera quando a gente fala em monitoramento e o quanto que vocês estão impactando. Então, oferta de capacitações presenciais e remotas,
Importante ter um equilíbrio. Eu tô me ouvindo. Tô dando um retorno aqui para mim. Não sei se. Tá. É, Capacitação presencial e remota, gente, é bom fazer um equilíbrio, não só capacitação remota, né? É importante ter um momento presencial. Talvez o presencial fique muito caro e aí você não consiga prever isso no seu orçamento, mas é importante que tenha um equilíbrio entre o que é remoto e o que é presencial, né? Para a gente ter momentos também de intercâmbio, de comunidade de práticas, mentorias contínuas, assistência técnica, isso que eu acabei de falar, o intercâmbio entre organizações e territórios, experiências bem-sucedidas, apoio à sistematização, disseminação de conhecimento, além também de quê? De investimentos em equipamentos, em materiais, ferramentas que viabilizem todo esse caminho de desenvolvimento de competências, né, e aplicação na prática do que essa prioridade de investimento está pedindo. Próximo. De novo, a direção estratégica, assim como a 3, ela não é só para KBAs, não só para territórios. Os projetos podem chegar de toda parte do hotspot Cerrado. É importante e deve se incorporar a equidade de gênero e o fortalecimento dos jovens, das mulheres como elementos centrais, porque combinando de novo a 4.1 com a 4.3, que é justamente o protagonismo de mulheres e jovens. E o que eu já falei para vocês agora há pouco, é importante pensar em quê? Em fortalecimento tanto da parte do planejamento, da gestão, do financeiro, das conformidades administrativas, quanto também do fortalecimento da capacidade técnica. É isso, resultados mensuráveis que são evidenciados por indicadores, né? É, eu impacto de forma positiva e o impacto como? Gerando renda, restaurando, promovendo, conservação de serviços ecossistêmicos. Então, isso precisa, né, a gente precisa avançar um passo à frente, que botar isso em números. Então, propostas que ajudem as organizações a pensar em como elas desenvolvem isso para os seus projetos, para suas organizações. É isso, o que a gente quer é ajudar que as organizações pensem como mensuram esse impacto relacionado à resiliência climática, à inclusão social, à biodiversidade, aos serviços ecossistêmicos, à própria inclusão de gênero. E o que seria diferencial, né? Promover uma atuação coletiva, uma plataforma coletiva, com redes, com comunidade de prática, intercâmbios. Eu conheço uma comunidade onde essa experiência foi muito bem sucedida. Vamos levar o pessoal lá para fazer uma experiência na prática, né? Vamos construir uma rede. Então, isso é um diferencial que a gente espera ver nas propostas. Uma escala territorial, são propostas que não podem estar muito focalizadas, elas podem, quer dizer, podem, né? Porque a gente está falando de aspecto diferencial, mas se você enviar uma proposta onde a escala territorial ela é mais ampla, com certeza a gente, né, vai olhar isso com, opa, né, essa escala territorial aqui está interessante, né? E com esse potencial para influenciar e gerar efeitos de governança, na atuação dessas organizações dentro do Cerrado. Mais uma vez, o destaque para a liderança de mulheres e jovens. Eu acho que aqui chegamos então nessa parte em 1 hora, fizemos são 15:02 agora. Então, a gente está aqui há 1 hora juntos. A gente vai dar um respiro, que a gente chegou nesse final aqui da apresentação do que é a chamada. A gente vai dar um intervalo de 5 minutos. É um intervalo para pegar o café, para ir no banheiro e voltar. Tainá vai deixar um cronômetro aqui para a gente se organizar em relação ao tempo. E aí a gente espera vocês de volta aqui daqui a 5 minutos. Valeu, gente.
E aí, gente, estamos de volta. Quem tá por aí ainda pode chegar, pode ir voltando. A gente vai seguir. A Cláudia agora vai entrar nos critérios do orçamento, o que que a gente colocou para essa chamada. Tem provavelmente algumas pequenas diferenças do que vocês viram no edital que a gente abriu para pequenos projetos, que foi financiado com recursos do governo do Canadá. Então, a gente entra agora no aspecto mais de orçamento, de cronograma, no processo de submissão. E aí, continuem anotando as dúvidas de vocês. E é isso, o chat está aberto, se já quiser deixar dúvida no chat. Ou, né, anota para quando a gente abrir o momento para vocês perguntarem. Aí vocês podem perguntar, se inscrever e perguntar. Cláudia, pode assumir. Oi, gente, vamos lá então falar de orçamento, submissão. Primeiro, quem já está acostumado com os editais de SPF deve ter estranhado um pouco esse valor, que está um pouquinho menor, né? A gente lançou 260 mil na chamada do ano passado e agora está 225. Isso é devido ao câmbio, que como vocês estão vendo, assim, ele caiu bastante desde que a gente lançou a nossa chamada de 2024, né? Então a gente tem que se ajustar, a gente tem um valor determinado em dólar para projetos pequenos. Então, a gente está com esse valor máximo agora para esse edital de 225 mil. Caso o câmbio suba muito, que a gente não está vendo, assim, num futuro próximo, é possível que esse valor a gente consiga fazer alguns aditivos ao longo do caminho para os projetos aprovados, mas é uma coisa que a gente não pode prometer. Então, a gente vai trabalhar com esse valor máximo de 225 mil. O orçamento para pequenos projetos é elaborado em reais. Vocês devem incluir obrigatoriamente pelo menos uma pessoa de equipe técnica, uma pessoa para administrativo financeiro, que é super importante para prestação de contas, né, preparação dos documentos, organização, monitoramento das atividades do projeto é importante também, equipamentos, pessoal. Pelo menos 15 mil reais ou aproximadamente 15 mil reais para participação em eventos e atividades preparadas pelo IEB e pelo CPF. O IEB deve organizar 3 eventos ao longo desse período de implementação, 2 ou 3 presenciais, né? Então é necessário que vocês coloquem essa rubrica no orçamento de vocês para que vocês possam vir a Brasília ou ir a outra cidade que a gente decidir realizar esses eventos, né? Enfim, de engajamento dos projetos, apresentação inicial, avaliação de meio termo. Vai ter um evento final também de apresentação de resultados. Então é bom que vocês prevejam pelo menos 15 mil reais no orçamento para essas participações. Vocês podem incluir também taxas bancárias. Vejam se o banco de vocês cobra taxas bancárias. Alguns bancos digitais não cobram, mas caso vocês trabalhem com bancos maiores, então vocês precisam ver a média de taxas bancárias e incluir isso no orçamento. E nesse edital, diferente do edital do Canadá, vocês vão poder colocar até 10% de taxas administrativas no projeto. A Sara gostou, eu vi. Então, só que esse valor de taxa administrativa não é um valor livre, assim, vou colocar 10%, vou emitir um recibo, tal, não. Vocês precisam mandar uma memória de cálculo, explicar para que vocês vão utilizar esse recurso. A gente vai dar mais detalhes para as organizações que forem contempladas, mas já tenham isso em mente, tá? E aí vocês vão ver na planilha de orçamento escrito subdoações. O que são essas subdoações? São recursos que vocês pretendem repassar para outras organizações parceiras. Então, eu tenho a cooperativa tal, que é minha parceira, e seria interessante que a gente repasse 10 mil reais para que essa cooperativa compre os equipamentos para a produção, enfim. Um exemplo, tá? Então, é só para explicar para vocês o que é essa linha de subdoações que vocês veem na planilha de orçamento. Bom, preferencialmente as despesas com pessoal e consultorias devem somar no máximo 50% do valor do projeto. Isso mostra uma boa gestão, um bom uso de recursos, né? E isso pontua melhor também com os pareceristas. Dá a entender que vocês estão agindo de uma forma mais responsável, né? Com os recursos. Casos excepcionais podem ser analisados. Que casos excepcionais? Por exemplo, projetos de pesquisa
Que a gente sabe assim, que 80% do orçamento, não sei, é para pessoal, né? Que a pesquisa precisa, claro que precisa de equipamentos e tal, mas a gente sabe que o projeto de pesquisa pesa muito para pessoal. Então, nesses casos, a gente vai abrir exceções, digamos assim, né? Ou vai analisar com outros olhos. Uma coisa legal é que parte do recurso pode ser utilizada para vocês apresentarem os resultados do projeto em eventos fora da cidade de vocês, na cidade de vocês. Então, vocês também podem colocar em viagens, naquela rubrica de viagens, vocês podem colocar, e participação em eventos, né? Vocês podem colocar uma rubrica, caso vocês queiram apresentar resultado do projeto no Congresso, sei lá, em São Paulo, por exemplo, ou até fora do Brasil, se tiver recurso. O recurso é muito pequeno, né? Mas se vocês tiverem algum outro recurso adicional, vocês podem colocar isso no projeto de vocês também, não tem problema. Uma coisa super importante que o CPF sempre pede é que vocês coloquem recursos para tradução, para os produtos de audiovisual ou as principais publicações de vocês. Não precisa ser todos, mas os principais. Ah, vou produzir 10 vídeos, um vai ser um vídeo final. Então vai ser esse vídeo que precisa de tradução. Ah, vou publicar X cartilhas e uma publicação final. Então, é só essa publicação final que precisa de tradução, tá? Mas é importante que vocês ouçam esse vídeo de tradução. Detalhem o máximo possível as rubricas que vocês colocarem no orçamento. Vocês vão ter, as organizações contempladas vão ter um momento em julho para apresentar uma proposta mais refinada, mais completa para a gente. Mas quanto mais vocês explicarem o orçamento agora, nessa fase, vai ser mais fácil para os pareceristas analisarem e aprovarem o projeto de vocês, ou ficarem com alguma dúvida, ou reprovarem, enfim. Então, quanto mais detalhes vocês derem, tem uma coluna lá de descrição de despesas. Então, expliquem direitinho o que vocês pretendem fazer com cada linha que vocês forem colocar no orçamento, tá? É importante falar também que o CPF não financia bolsas, bolsa de estudo, bolsas de estágio. Então, caso vocês queiram contratar estagiários ou estudantes, vocês precisam colocar outros termos, né? Não coloque bolsa de forma nenhuma, bolsa de pesquisa. O CPF não autoriza esse tipo de despesa. E diárias também, só se a organização já tiver uma política estabelecida, de pagamento de diárias. Então, vocês precisam mandar essa política para a gente analisar, para ver se a política contempla as exigências do CPF. Não pode simplesmente colocar diárias lá e um valor X, sem a gente ter essa política da organização, explicando como que vocês controlam as diárias, tá? Eu coloquei uma coisa aqui que parece meio óbvia, só que muitas vezes não é, que é o orçamento deve estar de acordo com as atividades e os objetivos do projeto. Isso é super importante, gente. A gente já recebeu várias vezes, assim, por exemplo, no orçamento tá lá, produção de 100 cartilhas. E no projeto e no plano de trabalho não tem nada falando sobre cartilha, sobre comunicação, sobre publicações, não tem nada. Então é muito importante que vocês verifiquem item a item o projeto, o plano de trabalho, o orçamento, ver se está tudo contemplando direitinho, porque a gente analisa isso, os pareceristas analisam também, e quanto mais redondo tiver, mais pontuação o projeto vai ter. Pode passar, Tainá, por favor. Aqui é o nosso cronograma previsto, né, gente? Assim, o nosso cronograma dos sonhos. A gente espera que tudo funcione da melhor forma para que a gente consiga cumprir. Então, vocês têm até o dia 3 de junho para a submissão das propostas, que é daqui a mais ou menos 2 semanas, né? 13 dias, um pouquinho menos de 2 semanas, às 18 horas no horário de Brasília. Se atentem a esse horário também, tá, gente? Esse dia foi selecionado esse horário por conta da plataforma Prozas, que só funciona em dias de semana e em horário comercial. Então, a gente não conseguiu estender até meia-noite, até 11h59, né? Então, se atentem a essa data e ao horário. Nesse processo, a gente vai fazer uma triagem aqui no IEB, para ver se está tudo, aqueles itens básicos estão contemplados. Depois disso, a gente vai passar para os pareceristas analisarem. Eles vão ter mais ou menos 3 semanas para analisarem os projetos, voltam para o IEB, e o IEB faz a divulgação do resultado a partir do dia 10 de julho, que é uma sexta-feira. E aí, entre julho e iniciozinho de agosto, as organizações vão ter
a oportunidade de elaborar as propostas completas, né? Então, o IEB vai demandar mais informações, eventualmente, se os pareceristas enviarem alguma pergunta, alguma coisa assim, para complementar o projeto de vocês, a gente vai enviar para vocês também para elaborarem a proposta completa. E aí, no início de agosto, a gente já vai começar a demandar de vocês os documentos da organização, então, as certidões, abertura de conta bancária, toda a documentação, estatuto, contrato social, tudo isso, vocês precisam ter muito redondinho, tá, gente? As certidões, se tiver certidão positiva que não puder ser ajustada até o prazo de contratação, a gente não vai poder contratar a organização de vocês. A gente vai precisar contratar a próxima que tiver no cadastro reserva, por exemplo, né? Então é importante também que vocês, assim que souberem que foram aprovados, já ajustem toda essa documentação da organização se ainda não tiver tudo ok. Então, em agosto, a gente vai fechar esse projeto de vocês, vai receber a documentação, aprovar, encaminhar as assinaturas do contrato e a previsão de início das atividades está para setembro, tá? Início de setembro. Uma coisa importante, que os projetos devem ser encerrados até 31 de agosto de 2028. Então, a gente tem aqui menos recurso e o dobro do tempo que a gente teve para o projeto do Canadá, né? Financiado pelo Canadá. A gente acha que vocês não devem ir até agosto, 31 de agosto, porque o recurso não é tão grande. Então, não se preocupem a esticar o projeto até 31 de agosto de 2028. Elaborem o projeto da forma como vocês acharem que for necessário, tá? E que o recurso contemple pagamento de pessoal, viagens, equipamentos da melhor forma possível, para vocês não ficarem passando aperto. Então, só 31 de agosto é a data final, finalíssimo. E envio dos relatórios finais até 30 de setembro de 2028. Daqui 2 anos e pouquinho, né? Podemos passar, Tainá. E como submeter? Então, vocês vão entrar na plataforma Prosas. Muitos de vocês, acho que a grande maioria de vocês que estão aqui nessa reunião já entraram na plataforma, vocês submeteram os projetos passados por essa plataforma. Então, vocês vão logar, vão preencher as informações da carta de intenções lá, vão anexar o marco lógico e o orçamento. Os modelos estão lá no nosso site, estão na chamada também, né, no documento da chamada. Então é isso, é importante vocês fiquem ligados nisso. As informações da carta de intenções são direto no sistema Prosas e o marco lógico e o orçamento são anexos. Vocês vão preencher os documentos e vão anexar na plataforma. Se vocês quiserem enviar mais documentos, vocês podem enviar até mais 5 arquivos na plataforma, né? Então, documentos relevantes, carta de apoio, o que vocês acharem que fortalece a candidatura de vocês. E aí tem outras informações também no guia de inscrição de propostas, que vocês também acessam no nosso site e na própria plataforma do Prozas. Se vocês tiverem algum problema na plataforma, só o pessoal do Prozas que vai poder ajudar vocês. Então, peço que vocês anotem esse WhatsApp, que é 31 99919 8781, que funciona de segunda a sexta-feira, de 9 às 18 horas. Eles estão lá, eles são muito rápidos, gente, muito atenciosos, então acho que vocês não vão ter problemas assim para conversar com eles, tá? E muito importante, a gente só vai aceitar candidaturas pela plataforma Prosas, candidaturas por e-mail não serão consideradas. Pode passar, Tainá. Aqui algumas recomendações gerais, né, gente? Além de ler o edital com muito cuidado, acho que vocês já deram uma olhada, o edital bem longo, bem detalhado. Nessa parte de orçamento também tem bastante detalhes. Na parte técnica tem mais detalhes do que o Tainá e a Ariane apresentaram. Então, além disso, a gente tem algumas outras organizações, algumas outras recomendações, que é verificar se a proposta e a organização são elegíveis, especialmente para as direções estratégicas 1 e 2, onde a gente tem áreas determinadas, né, muito limitadas de proposta. Então, isso é muito importante que vocês vejam. Vocês devem apresentar
a proposta alinhada a uma direção estratégica, por mais que ela se alinhe a mais de uma. Então, você, sei lá, me alinha todas, só que tem uma que é a principal. Então, essa principal vocês vão colocar na proposta. Testar o acesso na plataforma, se familiarizar se você ainda não conhece, é muito importante, com antecedência, gente. Acabou a reunião, já dá uma entradinha lá, já dá uma olhada. Vocês podem começar a preencher o projeto lá, ela salva o rascunho, depois você volta amanhã, preenche mais um pouco, ela vai salvando os rascunhos, tá? Você não precisa preencher tudo de uma vez e submeter, isso é uma coisa legal também. É, Uma coisa importante para quem vai trabalhar com povos e comunidades tradicionais é demonstrar que o projeto tem anuência dessas comunidades. Então, vocês vão comprovar isso por meio de carta, vídeo, não sei, o que vocês tiverem. Mas é importante, essas cartas de apoio são muito importantes. E não deixar de submeter a proposta na última hora. Dia 3 de junho, aí vai lá, 5h30 da tarde, tá você lá submetendo a proposta. Isso pode congestionar o sistema e é muito improvável que a gente adie essa submissão, só se realmente o sistema der um problema, assim, insanável. Se tudo fluir bem, a gente não vai adiar essa data, né? Prorrogar essa data, infelizmente. Outras dicas também muito importantes, quem não conhece o CPF ainda, dê uma olhada no site, no CPF, tem os projetos que eles já apoiaram lá, inclusive no Cerrado. Vejam que tipo de projetos, tem essas seções, elegibilidade, antes de você aplicar, então isso é bem legal de vocês lerem. Tenha certeza que o projeto está em conformidade com os padrões ambientais e sociais do CPF, que vocês encontram nos documentos salvaguardas, as políticas de gênero e sustentabilidade social também. Uma coisa muito importante é que vocês mencionem na carta de intenção as estratégias de continuidade do projeto. Então, o CPF valoriza muito isso pontua melhor também projetos que não sejam pontuais, né? Você criou o projeto agora, tem R$ 225.000, quando acabar esse recurso, o projeto acaba e não tem uma continuidade. Isso não é muito bem visto. Então, mas se você apresenta uma estratégia de continuidade, isso é bem visto e isso pontua melhor também. E aí, fora isso, consulte os outros materiais de referência que vocês encontrarem no site, né? Isso é sempre bom para vocês fortalecerem as propostas de vocês. Pode passar, Tainá. Agora a gente entra na sessão de dúvidas. Ari. Obrigada, Cláudia. Enquanto a Cláudia estava apresentando, algumas recomendações também que vieram à minha cabeça. É importante realmente acessar a plataforma Prozas. Quem não tem um perfil, tem que criar o perfil. A gente deixou toda a documentação lá, a documentação que é o modelo da carta de intenção, o modelo do orçamento, o modelo do marco lógico. São documentos obrigatórios, a carta de intenção você já preenche dentro do próprio formulário do Prozas, mas tem que submeter lá, tem campos para submissão do orçamento e o marco lógico. Vocês podem submeter, usar, anexar arquivos para complementar a proposta. Então, entrem na plataforma, para quem já tem um tempo que não entra, entra e relembra. É isso, gente. Às 18 horas do dia 3 vai encerrar a submissão. Não adianta entrar lá com 10 minutos faltando e achar que você vai conseguir submeter, porque a chance que o sistema tenha uma instabilidade é muito grande. E a gente não vai aceitar a sua proposta por e-mail porque você não se organizou para submeter dentro do prazo. Então, organizem, entrem antes, já vão preenchendo e não deixe para o último dia, para a última hora, que a probabilidade de dar errado é muito grande, tá? Então, não façam isso com o esforço que vocês estão empreendendo em submeter uma proposta, porque a chance de dar errado é muito grande. O que mais? Eu tinha lembrado de mais. Direção estratégica. Gente, a direção estratégica ela tem uma prioridade de investimento correspondente. Não adianta você submeter um projeto para a direção estratégica 1 e me falar que o seu projeto está na prioridade de investimento 4 ou está na prioridade de investimento 3. Se você escolheu a direção estratégica 1, a sua prioridade de investimento ou é 1.1, ou é 1.2, ou é 1.4.
tá? Então, assim, tem que fazer sentido essa correspondência, porque senão a gente, né, tá, assim, provavelmente essa proposta ela vai ser considerada inelegível, assim como mandar documento faltante, proposta incompleta, documentos faltantes. Então, leiam lá no edital tudo que pode ser de risco para que a sua proposta caia numa inelegibilidade e você não joga o seu trabalho por água abaixo. Algumas coisas aqui que me vieram à cabeça, então, por favor, prestem bastante atenção em tudo que a gente está trazendo na chamada. A gente vai agora para esse momento das dúvidas. Se surgirem dúvidas, a gente tem meia hora, 15h28 agora, a gente vai tirar essas meia hora só para ficar aqui respondendo qualquer dúvida que vocês tenham. Então, e isso, e dúvidas que cheguem depois, quando você estiver preenchendo, nosso e-mail está disponível. Nós não vamos atender pelo WhatsApp, vamos atender nos dias úteis e no horário comercial as dúvidas por e-mail. Então, por favor, direcione as dúvidas para esse e-mail que o Tainá está destacando aí para vocês na apresentação. E a gente está todo dia ligado nesse e-mail para responder vocês de forma mais ágil possível. Dúvidas técnicas administrativas. Se eu tenho dúvida em relação a prosas ou estou com alguma dificuldade, por favor, procurem o suporte da Prosas, que a gente não consegue ajudar vocês com o sistema. Então, se tiver qualquer dúvida em relação ao sistema, qualquer problema, lá no site da Prosas, você entra lá embaixo, a Cláudia deixou esse telefone aí, mas lá no site deles, na parte de baixo, no canto direito, tem um botãozinho do WhatsApp. E lá o suporte vai atender vocês pelo WhatsApp, tá? Então, primeiro do CPF, dúvidas técnicas, dúvidas sobre orçamento, sobre cronograma, e sistema, por favor, procurem a Prozas. A gente tinha já duas dúvidas no chat que eu vi, uma da Jennifer e uma do André, e a gente já tem a Isolete com a mão levantada também na fila de inscrição. Então, eu vou começar respondendo as dúvidas que eu vi no chat da Jennifer e do André. Eu acho que a do André é mais para você, tá, Cláudia? A do André eu vou deixar para você. Jennifer, sobre obras e reformas. A gente ainda não recebeu nenhum veto relacionado ao CPF de que não se pode, prever obras e reformas, porque isso vai de doador para doador. Tainá, acho que pode já parar para a gente ver se o pessoal está aqui com a gente. Vocês estão aqui com a gente, gente? Abre a câmera rapidinho, só para a gente ver vocês aí rapidinho. Ver se vocês estão com a gente. Aê, tão bom ver o rostinho de vocês. Tudo bem, gente? Todo mundo sobrevivendo a esse tira-dúvidas? Espero que sim. Então, Jennifer, a gente é assim, pode. Mas pode e tem que fazer sentido com o objetivo do seu projeto, tá? Então, se você acha que prever uma obra e reforma dentro do que você vai apresentar na prioridade de investimento 4.1 mais 4.3, se aquela reforma justificar o seu objetivo, os seus impactos, você pode colocar. E a gente acha que dessa vez não vai ter problema, né? A gente até agora não recebeu nenhuma restrição, como eu te falei. Cláudia, para você responder o André. Oi, André. Então, sobre sua pergunta, você pergunta se uma empresa tem que ter um perfil específico de atuação, né? Ela precisa ter um perfil de conservação ambiental, tá? Eu acho que esse é o mais importante para o CPF. Então, se você tem lá no seu contrato social, no seu estatuto, conservação do meio ambiente, é algo que já contempla, né? Aquisição de bens, você pode escolher se fica com a empresa ou se você doa para uma cooperativa, uma associação parceira. Isso não tem uma regra específica, não, tá? Pelo CPF. A nossa preferência é sempre que vá para as organizações, mas se ficar com a empresa também não é uma restrição. Tudo bem, André? Bom, a gente tem mais uma consideração do Evanildo no chat. Eu vou responder rapidinho, Isolete, aí eu abro para você perguntar, depois a Jennifer.
A gente tem sim, Evanildo, um montante limitado de recursos. A gente tem a previsão, dentro do que. Mas isso também depende muito do montante que vai chegar para cada proposta, né? Tem proposta que chega no montante total de 225 mil, tem proposta que não chega. Então, eu posso te falar um número aqui, mas lá na frente a gente consegue selecionar menos projetos ou mais projetos. A gente tem a previsão de, com esse edital, selecionar 16 a 17 projetos, né? Então, mas isso vai assim do montante que cada organização vai pedir. A gente tem um teto limitante, se a gente chega naquele limitante, a gente não pode chamar mais projetos, né? Por isso que a gente faz várias camadas de seleção. A gente faz a triagem, a gente passa pelos pareceristas, depois a gente tem um comitê interno de seleção, para daí a gente chegar nos finalistas, mas a nossa previsão é que seja mais ou menos esse montante. Isolete. Eu só queria saber, porque a gente está pretendendo apresentar um projeto pela articulação Agora é Fogo, só que nós não temos um CNPJ. Administra o nosso, quem administra os recursos, né, nessa questão do manejo integrado do fogo é a ACESA. Só que a ACESA vai apresentar um projeto também. Então, é, se pode apresentar dois projetos com o mesmo CNPJ, sendo essa articulação ou não, né? Só para entender. Bom, a gente colocou que cada organização pode submeter até duas Até propostas. duas. Tá. Até duas. Então, mesmo o CNPJ, ele tem a possibilidade de apresentar até duas propostas. Mas, assim, é o que a gente fala, a gente tem um limitante de orçamento, né? Se a gente vê que uma das organizações já foi aprovada, assim, a gente vai preferir botar na fila quem ainda não recebeu recurso, né? Claro, avaliando Mesmo todos que os seja. critérios, Desculpa, mesmo que prioridade seja só uma diferente. entidade repassadora dos recursos, porque na verdade a gente vai apresentar enquanto articulação Agro é Fogo, mas a entidade que vai receber o recurso seria a CESA, né? Tá. Vocês recebem e repassam? Seriam subbeneficiários vocês. É isso. A CESA recebe e repassa, faz os pagamentos para as despesas de atividades, né? Tá. Não sei o que que você acha, Cláudia. A Cláudia tá com. Não, o importante, assim, a proponente tem que ter um CNPJ, né? Mas, assim, não tem... A mesma proponente com o mesmo CNPJ pode apresentar até dois projetos, Isolete. Tá? Eu acho que, assim, a regra básica é essa, assim. E aí, se for o mesmo parceiro para os dois projetos, isso não importa muito, tá? É só esse proponente, o mesmo proponente só pode apresentar duas propostas diferentes. Só você Está está falando que a limitado. mesma proposta vai ser apresentada por dois proponentes. Não, são propostas diferentes, né? Porque assim, a articulação Agrofogo vai apresentar para essa questão das brigadas de incêndio, monitoramento dos incêndios. A CESA vai apresentar nessa linha mais da conservação, né? Então, eu acho que é isso. Então, são propostas diferentes. Vai entrar Elas em não concorrem objetivos entre si. diferentes. Não, vai entrar em objetivos diferentes, né? Não, tudo bem, sem Ah, eu problema. não vejo problema. É só isso, se é a mesma organização, mesmo CNPJ, pensar em submeter duas propostas, talvez até para a mesma prioridade de investimento ou para a mesma direção estratégica, é bom que vocês fiquem atentos que elas podem concorrer entre si, essas propostas. Competir. E aí a gente vai privilegiar não dar dois grants para a mesma organização, né? Duas subvenções para a mesma organização, porque a gente quer também tentar contemplar outras áreas, outros territórios, outras, né, formas de atuação. E são poucos projetos para uma demanda muito grande. Então, é importante que vocês reflitam sobre se vale a pena realmente apresentar duas propostas, né? Porque a gente também usa isso como um critério para escolher as organizações e os projetos, né? Que eles não competem entre si e que a gente consiga também fazer que esses projetos eles atuem em diferentes áreas, em diferentes comunidades, em diferentes temas, né? É isso, é pouco recurso e alta demanda, né, gente? A Jennifer estava com a mão levantada. Ah, tá, Jennifer, você não... Então, Margarida. Olá, boa tarde, já sou eu. Achei que tinha um monte de gente na frente. Tudo Hum, bom?
Bom, eu tenho assim, eu não tive muito esclarecimento, talvez até tenha tido em alguma tela do slide explicando isso, mas eu não tive muito esclarecimento sobre se existe limite para recurso, compra de equipamento e ou para gestão e ou principalmente para despesas. Eu não sei se a despesa administrativa que eu vi que são 10%, se ela inclui pagamento de internet, pagamento de luz, pagamento. Isso é a despesa administrativa? Vocês encaram como despesa administrativa esses 10%? Isso mesmo, Margarida. Despesa administrativa, conta de energia, aluguel, internet, tudo que se referir ao escritório. Eventualmente, vocês podem colocar uma pessoa também, se o recurso for suficiente, né, para fazer um auxiliar administrativo, vocês podem colocar nessa rubrica também, dos 10%, tá? Até 10%. Não, pode ser 7, pode ser 5. E vocês também podem definir por não ter essa taxa administrativa e detalhar essas linhas, no orçamento, né? Ah, energia custa tanto, internet custa tanto, sabe? Vocês podem definir. Limite para compra de equipamentos a gente não tem, e o limite só que a gente sugere é que o pagamento de pessoal seja até 50% do valor total do projeto, contando pessoal, CLT e consultorias. É o limite Consultoria sugerido. seria uma capacitação, seria consultoria também ou não? Seria, pagamento de pessoal em geral. A gente sugere que seja até 50%. Isso pontua melhor no projeto. Tá, e uma última pergunta, já aproveitando aqui, é se a gente pode fazer, eu também vi que não tem limite de prazo, mas se 12 meses seria um prazo bem visto aí para as propostas. Sim, sim, pode ser. A gente só tem um prazo máximo, a gente não tem um prazo mínimo. Tá bom, obrigada, seria isso. Nada. Obrigada, Margarida. Mas pensa que às vezes que com 12 meses pode ser bem corrido para vocês também, né? A gente já teve essa Então, experiência, né, ano passado. às vezes Vocês podem eu sei implementar com mais tranquilidade. vocês têm um pouquinho mais de tempo para implementar. Claro, o orçamento pode ser curto e aí não dá para estender tanto assim, mas pensar em 1 ano e meio para ter tranquilidade na hora de fazer os relatórios, né? Isso pode ser importante. Esse momento de relatoria final, que exige da equipe também, pode prever, por exemplo, as atividades de campo até determinado tempo e os últimos meses, 2, 3 meses finais, é esse processo de relatar, de entregar, né, com calma, tranquilidade. Às vezes acontece algum imprevisto no meio do caminho também, tá? Então é bom ter esse planejamento na montagem do cronograma do projeto de vocês. Sara? Oi. Oi. Ai, oi, tudo bem, gente? Que bom ver vocês novamente. Então, não, muito bom. Na verdade, teria a mesma pergunta sobre os custos de pessoas, né, para ter 50%, que tinha umas dúvidas no ano passado sobre serviços terceirizados, tipo, você vai fazer uma consultoria para um evento. Isso também encaixa como pessoa, porque a gente, por exemplo, né, nessas oficinas a gente contratou uma pessoa especificamente para esse evento que vai acompanhar, vai ser fazer relatório, né? Ou para produzir alguma coisa. Então, só pontualmente. Isso também encaixa para a pessoa, né? Consultoria. Não custos pessoais, sim. Sim, quando é mais pontual, assim, a gente tem um olhar um pouco mais leve. Agora, quando é continuado, é que a gente fica mais preocupado, assim, para encaixar nesse 50%. Agora, se você vai contratar uma pessoa, assim, para um evento, alguma coisa assim, a gente, assim, às vezes a gente analisa de uma forma mais branda, digamos assim, né? Mas sim, normalmente eu vou tentar deixar o orçamento até 50, isso mesmo. Uhum. E como você falou no ano passado, realmente vou evitar que o projeto vai terminar no final do ano, porque aí realmente a gente percebeu não só fazer os relatórios e coisas, mas tudo acontece no final do ano. Todos, ou seja, visita de família, eventos. Aí não dá para fechar antes de Natal. Foi muita correria, né? Então, boa dica.
Mas que bom Sim, que tem um sim. pouco mais tempo desta vez, então vai ser com mais Isso. calma. Vai ser mais Isso mesmo, tranquilo para todo mundo. Vamos ter recesso de ano novo. ótimo. Tá, obrigada. Ah, gente, vocês estão com tempo para planejar dentro de 24 meses, né? Começando em setembro agora, se nosso cronograma. A gente vai fazer o máximo para tentar deixar o cronograma dentro daquele previsto que a gente apresentou para vocês, com poucos atrasos. A gente tem uma etapa que a gente não controla muito, que é a revisão. A gente tenta controlar ao máximo, mas a gente depende dos nossos pareceristas voluntários externos, né, que avaliam as propostas de forma técnica. Então, isso pode ser que dê uma atrasada no nosso cronograma, mas vamos tentar sempre manter ele ao máximo dentro do que a gente está planejando, para que vocês consigam começar os projetos em setembro, né? A gente vai para essa fase aí de proposta completa com vocês com tempo tranquilo. Tem dúvida no chat? Ah, você já está respondendo, André, né, Cláudia? Vai, Jennifer. Seu áudio fechou. Eu acho que tá aparecendo aí, boa tarde, eu acho que tá aparecendo como É, agência aí. Laudeci. É, oi, Laudeci. Tudo bem, não abre a cama não, tô muito Tudo. assanhada. Tudo bem. Então, minha dúvida eu sei que a gente também acho que deve ter um pouco de dúvida aí, mas eu já vou perguntar aqui também. A nossa dúvida a gente tem já encaminhamento de uma construção, né? E que não foi acabada. Foi acabada uma parte, mas a gente tem outra, né, para dar continuidade nas atividades, né? Como a gente colocou lá, tem possibilidade de fazer construção? E a outra pergunta porque eu vi lá que entra na questão de monitoria também. A gente tem maquinário de fortalecimento das atividades e que a gente precisa também de oficina realmente de um técnico para capacitação dessa prensa, né? No caso da nossa aqui, que é a prensa da sucupira. Continuidade nas atividades que a gente tem, né? Isso possa a gente colocar como é que se fala, dentro dessa proposta, para que a gente possa trazer um técnico, para que a gente possa manusear essa máquina para botar ela para funcionar e terminar o restante da construção, porque a gente tem uma construção que a gente fez só a parte devido ao recurso, né? Do outro, né? Do fito, e aí a gente construiu a parte de colocar prensa, mas a outra parte de recebimento, banheiro, essas outras coisas, limpeza mesmo, até para chegar ao processamento, a gente não tem, né? E aí a gente não tem recurso. E a gente pensou hoje, até conversando, a gente pensou realmente se tinha essa possibilidade nesse edital para a gente colocar alguma coisa assim para ampliar o restante. Entendi, Laudeci. É o que eu falei também com a Jennifer. Assim, vocês podem. A gente tem as prioridades onde prever equipamento, ferramentas, tudo isso é possível. É possível que vocês prevejam esse orçamento, mas é o que a Cláudia comentou durante a apresentação dela também. Tudo isso tem que estar ligado com as atividades técnicas do projeto. Então, quando pensar em equipamento, quando pensar em reforma, quando pensar em construção, isso tem que estar justificado com o que você está apresentando no projeto. Então, tem que ter uma atividade que justifique, tem que ter um resultado que justifique, tem que ter um objetivo que justifique você está pedindo ali um equipamento ou uma consultoria, igual você está falando. Precisa de uma consultoria de um técnico que vai ajudar a gente a aprender a mexer. Isso tudo pode estar lá dentro do seu orçamento, mas o orçamento tem que ser justificado pelo que vocês estão prevendo de objetivos, de resultados, de impactos, de atividades. Então, na hora de construir lá toda a carta de intenção, construir o marco lógico, pensa
que atividade você está conectando com esse equipamento, com essa ferramenta, com a vinda desse técnico, né? Para vocês conseguirem justificar isso muito bem dentro do aspecto técnico, tá bom? Eu queria complementar também, Laudeci, leiam com bastante cuidado essa direção estratégica 4 e as prioridades de investimento, a 4.1 e a 4.3, que o projeto de vocês tem que casar 100% com o que essa direção pede, e essas prioridades de investimento, tá? Sobre esses itens, a gente não tem vedações, não tem nenhuma restrição, como a Ariane já falou, eu já falei para vocês também, nessa rodada, com esse novo doador, a gente não tem esse tipo de restrição. Então, maior atenção de vocês tem que ser casar mesmo com essa direção estratégica e as prioridades de investimento. Tudo isso que vocês estão falando, tá bom? Gente, é muito importante que a proposta chegue alinhada com a prioridade de investimento. Na chamada que a gente abriu recentemente para grandes projetos, as propostas chegaram, mas não estavam completamente alinhadas com o que o edital estava pedindo. Então, sentar, ler o edital com calma, estudar o edital, ver o que vocês vão propor dentro do que a gente está pedindo aqui é muito importante, porque senão, de cara na triagem, a proposta de vocês vai ser considerada inelegível, porque ela não está alinhada com a prioridade de investimento e a direção estratégica que vocês estão submetendo a proposta. E aí vocês perderam tempo, né? Claro, vai ter uma proposta ali já pronta, vocês podem usar para submeter para outras fontes de financiamento, mas infelizmente para essa oportunidade do CPF não vai ser considerada elegível. Então, prestar atenção nas direções estratégicas. Quais são as direções estratégicas? São áreas. A minha área é elegível? Eu estou numa KBA, eu estou num corredor onde se pede para estar, que são as direções estratégicas um e a direção estratégica 2. É importante fazer essa localização diária. Tudo que a gente explicou hoje, o edital está bem mais detalhado. O que que eu posso prever na minha proposta? Né? O meu orçamento está compatível, o meu cronograma está compatível. Então, tudo isso são camadas que vocês têm que ir tomando cuidado para poder submeter uma proposta que seja considerada elegível, tá? A gente fica com muita dor no coração quando a gente recebe as propostas, a gente conhece as organizações, só que, infelizmente, mandou uma proposta que não cabe, né, para chamada. Então, isso também deixa a gente, assim, né, com o coração partido. E quem vai trabalhar com espécies tem uma lista, né, no nosso, tá tudo no nosso site. Tainá, você pode abrir o site para a gente mostrar para o pessoal, por favor? Gente, a página da chamada tem todos os documentos lá, a lista de espécies que são prioritárias, as áreas de KBA, os modelos, tá tudo lá. Daqui a pouco a gente vai colocar também a gravação. Eu tô aproveitando que ninguém tá se inscrevendo para dúvida e aí a gente tá usando esse tempinho que resta para falar, né? Então a gente, no site do CPF Cerrado, que o Tainá vai abrir aí, vocês vão cair na página da chamada, já tá logo aí no banner de entrada. Esse aí já é a página oficial da chamada. Pode clicar, Tainá. Ali na barra lateral direita, vocês têm acesso a toda a documentação, a chamada oficial, a lista de espécies que são espécies globalmente ameaçadas, mas dentro ainda das espécies globalmente ameaçadas, a gente ainda fez uma lista de espécies que são prioritárias para o CPF. Então, quem for mandar propostas na prioridade de investimento 1.4 tem a obrigação de entrar aí e ver essa lista, porque se a espécie não tiver aí, pode desistir de mandar, porque não vai ser elegível, tá? Então precisa estar nessa lista de espécies. Tem os modelos, todos os documentos, a carta de intenção, o orçamento, o marco lógico, ele também é obrigatório. Tem um guia de como acessar o Prozas para quem não lembra ou que é a primeira vez que está acessando. A carta de intenção, lembrando vocês mais uma vez, a carta de intenção, vocês vão preencher ela no formulário do próprio Prozas. Quando você entrar no formulário, a carta de intenção, esse modelo já é o espelho do que está lá dentro do sistema. O orçamento e o marco lógico vocês vão ter que submeter, são documentos obrigatórios.
e os arquivos de mapa que o Tainá preparou para vocês verem onde estão a KBA, onde estão os corredores. Tem esse mapa interativo e tem todos os arquivos aí também para quem quiser baixar e abrir nos programas de georreferenciamento. Google Earth também funciona. Então, isso está tudo disponível para vocês. E lá embaixo a gente ainda deixou alguns materiais adicionais que são as experiências territoriais de restauração do Cerrado. Quem preparou foi o pessoal do Instituto New Era, o Nondas está aí. Então, isso é um documento de material adicional que vocês podem consultar. E tem os indicadores globais de CPF, que são que os projetos de vocês, eles dão dados para esses indicadores. Então, é importante também vocês consultarem para ver se vocês estão conseguindo planejar resultados esperados que conversam com esses indicadores globais de CPF. Gente, tá tudo aí. Daqui a pouco a gente também vai adicionar aí a gravação para vocês e o PDF da apresentação. Então, tá tudo aí disponível e a gente também está disponível para tirar dúvidas de vocês pelo e-mail. É, é isso, a gente está sempre atento ao e-mail e nos horários, nos dias úteis, nos horários comerciais. Tá bom, gente? Então, bom, acho que a gente já está chegando no final. Não teve. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu não sei, estou preocupada. Ou a gente explicou muito bem essa chamada, outra fácil. Ou sim, eu sei. É que tem muitas especificidades que estão colocadas, assim, que tem muita informação, eu acho. Mas na hora que a gente vai Sim, elaborar, aí quase sempre surge perguntas, né? Mas eu acho que sim. essa apresentação vocês vão disponibilizar também? A gente vai Ah, tudo. beleza. Essa página é a página onde a gente está concentrando os materiais do edital, tá, Isolete Uhum. e pessoal? Então, todo material, todo material que está relacionado à chamada, a gente está colocando no site, e aí vocês podem entrar no site e consultar todas as vezes que vocês precisarem, porque está tudo concentrado aí. Eu espero que a gente tenha conseguido explicar de uma forma fácil para vocês essa chamada. Acho que a Ari caiu. Acho que sim. Não tô Eu vendo achei você que É, era eu, explicando. mas é que foi. eu achei que nós Por algum fomos minuto já cortados mandou. pelo sistema, tipo, já chegou seu prazo. Então, tipo, Era que não, você congelou a um Ariane pouco. voltou, a Ariane voltou. Eles cortaram você, Voltei Ariane? até onde me escutaram. Um minutinho aí de prosa. Bom, eu só vou pedir uma coisa para vocês. Nas dúvidas, eu sei que vocês vão começar a preencher e vão chegar as dúvidas. Parou, teve uma dúvida. Junta as dúvidas, gente, e manda no e-mail as várias dúvidas. Não fica mandando muito e-mail com uma pergunta. Eu sei que na ansiedade, né, a gente tende a fazer isso. Então, junta as dúvidas, entra lá, preenche, vê que dúvida que você vai ter e manda o e-mail para a gente. A gente vai responder rápido. Dentro dos dias úteis do horário comercial, a gente vai responder rápido, tá? Então, faça esse exercício. Se tiver, junta as dúvidas e pergunta, manda um e-mail com todas as dúvidas que você tem. E aí já vai ficar mais eficiente para a gente ajudar vocês também, tá? Eu vou abrir para a equipe também se despedir, então, dar um tchau. E é isso, gente. Agradeço a presença de cada um e cada uma aqui hoje. E a gente espera receber boas propostas e eu desejo boa sorte para todos vocês nesse processo. Obrigada, gente. Obrigada. Gente, obrigada. Contem conosco, qualquer dúvida. E leiam o edital com calma, esperamos propostas de vocês. A gente sabe que vocês são organizações incríveis, a maioria de vocês a gente já conhece. A gente estimula muito que novas organizações enviem as propostas também, para que a gente possa contemplar novas organizações, novos territórios, é super importante. Contem com a gente, boa sorte. Boa Obrigada. tarde, pessoal. Obrigada, Obrigada, gente. hein? Boa sorte para todos vocês, viu? Um Obrigada. Obrigada. abraço. Obrigada, Pessoal, Yasmin. perguntem, gente, perguntem. Tendo dúvida, não Isso. enviem proposta com dúvida, pelo amor de Deus. Perguntem pra gente, acessem a gente, por favor. Com É, certeza, a gente vai perguntar.
Tchau, tchau, Então gente. tá. Que bom Tchau, ver você, gente. gente. Até mais. Esperamos ler boas Tamo... propostas. Bora lá. Isso. Deus quiser, Encerrando nós esse estamos lá. plantão. Isso aí, gente. Vamos lá. A gente tá torcendo para cada um de vocês. Então Ah, tá, gente. Oficialmente a gente encerra o nosso plantão, desejando boa sorte a todos e todas que vão submeter as cartas de intenção nessa chamada.